For the mysteries beyond the veil of death. When our struggles pass away and we finally see your face, and a greater glory rises into view. Thanks be to our God. Hallelujah. Everlasting songs arise for all you've done. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thanks be to our God. Que diz assim em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem compreendeu a mente do Senhor, e quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Essa é uma doxologia que fala sobre a sabedoria de Deus. Eu acho que todos nós aqui ouvimos isso e falamos, isso é maravilhoso. Nós concordamos com isso, que a sabedoria de Deus é maravilhosa. Mas eu penso que nós temos sido condicionados a olhar as coisas como um todo, de tal maneira que isso não cause nenhum impacto em nossas vidas. Mesmo nas coisas mais naturais. Nós chegamos essa noite aqui a pé, não é? É óbvio, quem mora perto e vê a pé, mas talvez a maior parte de nós chegamos de carro ou de ônibus e nós pensamos simplesmente que aquilo é um carro. Nós olhamos sempre o todo e isso faz nós perdermos o ponto da sabedoria, não é? O carro é todo construído em torno, eu diria, de uma bomba. Uma bomba, o motor do carro é uma bomba que explode, uma bomba com explosões múltiplas, controlada, que impulsiona o carro. Mas nós pegamos essa bomba, controlamos essas explosões, milhares de explosões, e aí colocamos um chassi, colocamos uma lataria, colocamos um ar-condicionado, colocamos um CD, colocamos uma televisão, aí nós olhamos para tudo aquilo e pensamos, isso é um carro. É simples, mas não é nada simples, aquilo é extremamente complexo, tudo que está envolvido ali. Mas quando a gente olha para o carro como um todo e não em parte, nós acabamos perdendo a grandiosidade do que aquilo é. Nós podemos pensar em algo mais simples do que isso, sei lá, fritar um ovo. Já fritou ovo? Você pensa, fritar ovo é simples, para você olha o todo. Primeiro pense em animais, em muitos animais mortos. É isso, nós precisamos de muitos animais mortos há muito tempo atrás. Esses animais se fossilizaram, criaram um combustível fóssil, isso muito antes de você imaginar nascer, tudo isso para você fritar o ovo, sabe? Aí alguém teve que ir lá e achar até onde estava esse combustível fóssil, que já foi coisas vivas, lá no passado, através de uma grande tecnologia, e tirar desses animais fossilizados, lá desse combustível fóssil, gás. Então tiveram que ter uma grande engenhosidade para trazer isso até a sua casa, através de canos, dutos, e depois engarrafar a casa da pessoa por fim assim, ou então chegar através desses dutos até a sua casa, e tudo que é envolvido, forno de alta temperatura para fazer frigideira, e óleo, é complicado demais. Você está comendo ovo, mas tudo aquilo é muito complexo e exigiu uma sabedoria enorme. Mas como você simplesmente olhou o todo, fritar o ovo, você achou que era uma porcaria. Se pedisse você para
fazer qualquer parte desse processo, você ia ficar sem comer ovo e ia morrer, porque você não entende nada. Se as pessoas que fazem tudo isso morressem, você ia ter que correr na floresta atrás de um bicho para tentar comer ovo cru. Então pense numa cidade, você sabe, a gente reclama beça da cidade, né? Pense em engenhosidade. Por baixo do chão de uma cidade como o Rio de Janeiro, tem milhares de quilômetros de dutos carregando gás, carregando água, levando esgoto, luz. Uma cidade é de uma complexidade. Se nós pudéssemos olhar com olho de raio-x por baixo do chão, a complexidade para tudo isso funcionar, mas a gente só reclama. Tudo é ruim. Porque vivemos numa época assim. Então, nós olhamos, Deus é sábio, mas olhamos isso de uma maneira. Isso nós estamos falando sobre coisas simples da sabedoria humana, que é uma dádiva de Deus, mas nós olhamos para as coisas de Deus assim: ah, Deus é sábio, quem conheceu a mente do Senhor? Maravilhoso isso, e pronto. Então a sabedoria de Deus, além de causar esse encanto doxológico em Paulo, deve causar em nós também, nós devemos ver como isso é prático em toda a vida. Quando a gente, em vez de olhar sempre como um todo, começa a olhar as particularidades. Então é por causa da nossa maneira de olhar as coisas, de uma maneira, as coisas mais incríveis, de uma maneira simples, nós perdemos o ponto todo da vida cristã, diante do mundo. Por exemplo, Hebreus 12. Eu ia ler só o 12 e o 13, mas vou ler a partir do 1, para ficar assim bem, para a gente ter um contexto. Portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos tudo que atrapalha, e todo pecado que com tanta facilidade nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Vamos fixar nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que por causa da alegria que estava diante dele, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considere aquele que suportou a oposição dos pecadores, para que você não canse, nem desanime em sua luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o sangue de vocês na luta contra o pecado, e você esqueceu da palavra de encorajamento dirigida aos filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, para que o seu coração não desfaleça quando Ele te repreender, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo mundo que Ele aceita como filho. Suporte as dificuldades como disciplina de Deus, porque Deus vos trata como filhos, pois que filho que não é disciplinado por seu pai, se você não é disciplinado ou não está na disciplina, então você não é filho, você é um filho ilegítimo, e não um filho verdadeiro. Nossos pais, versículo 10, nos corrigiam por um pouco de tempo, como eles achavam melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que possamos compartilhar da sua santidade. Nenhuma disciplina não parece agradável no momento, mas sim dolorosa, mas mais tarde produz um fruto de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Portanto, fortaleçam seus braços fracos e joelhos fracos, façam um caminho reto para os seus pés, assim vocês não andem cocheando, mas sejam sarados. Olha, o mundo é um mundo cheio de sofrimento, mas a maioria das pessoas sofrem de maneira inútil. É uma tragédia, não só o sofrimento do mundo, da sociedade, das pessoas. O trágico é nós pensarmos que tudo isso é inútil. Um homem pode sofrer muito nessa vida, e isso é completamente inútil. No Evangelho, às vezes, traz uma notícia para o homem que muitas pessoas tentam escamotear e esconder. O homem vive num mundo de sofrimento, mas o pior está por vir, porque todo esse sofrimento é inútil para o homem. A questão é se para nós também é. Hebreus 5:8 diz assim: ainda que sendo filho, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, por aquilo que ele padeceu. Essa passagem que nós lemos é uma das mais importantes para nós. Nós lemos o apóstolo Paulo falando, a profundidade
do conhecimento e da sabedoria de Deus. Tudo esse texto que nós lemos não falou a palavra sabedoria, mas está cheio da sabedoria. Se nós olharmos para a sabedoria só como algo junto, sem olharmos as particularidades da sabedoria de Deus, nós perdemos o ponto. Nem vamos estar tão maravilhados como o apóstolo Paulo, e nem vamos ser as pessoas que diferem desse mundo de escuridão e de sofrimento inútil à nossa volta. O que é a sabedoria na Bíblia? É mais do que ser brilhante. Há muitas pessoas brilhantes que não são sábias. Vamos combinar, a maior parte de nós. Nós estávamos falando sobre ovo frito, por exemplo. Então, nós sabemos usar o carro, mas a gente tem que ficar orando para o cara, para os engenheiros que fazem um carro, não dá uma bactéria e matar todos eles, senão a gente vai ter que andar de carroça. E eu vou ser sincero, a gente tem que ainda orar para os caras que fazem carroça tudo não morrer também, porque a maioria da gente ia andar a pé mesmo, porque a gente não sabe fazer carroça. A gente não sabe amansar o cavalo. Você pode se achar brilhante, mas a maior parte das vezes, tudo que você sabe não resolve os problemas. Então, ser brilhante, você pode ser fã de esporte, um atleta brilhante, com todas as qualidades individuais, pode saber tudo, todas as técnicas, saber fazer todas as coisas, mas a sabedoria é saber como chegar no fim, o melhor caminho, resolver o ponto. Então o cara pode ser brilhante, mas não ser sábio. Ele pode ter todas as habilidades que fazem um craque, mas ele não é um craque, porque não sabe como chegar lá. Ele não sabe usar aquilo na hora certa, no momento certo, para resolver os problemas. Então na Bíblia a sabedoria não é apenas ser brilhante, é saber usar o conhecimento de tal maneira que chegue ao fim melhor, ao propósito. Na Bíblia, sabedoria é mais do que ser bom, porque ser bom pode ser um desastre, não é assim? Se o homem não é sábio, você pode ter um amigo enfrentando 1000 problemas, ou uma pessoa, e aquela pessoa está presa num hábito de negar. Você consegue ver tudo, e você sabe a coisa certa para dizer, você sabe qual é o problema ali, mas então você vai lá e diz na hora errada, e diz da maneira errada, então tudo se perde, porque você não é sábio. Você é bom, você, nesse sentido, você foi bom para avaliar aquilo, mas você não sabia como resolver, nem a hora certa, nem como falar, você foi lá e estragou tudo. É isso, não é sábio. Então, ser bom não é suficiente, nem brilhante. Sabedoria é mais do que isso. Você pode ser ingênuo, idealista, e você pode tornar tudo pior. Grande parte das pessoas fazem isso. Ser sábio é saber o caminho certo para chegar ao ponto, ao melhor ponto, à solução adequada. Então, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem poderia imaginar a cruz? Deus não é só poderoso e brilhante. Como Deus poderia justificar homens que merecem o inferno sem deixar de ser justo? Como a santidade dele poderia estar satisfeita e ele não mandar um homem que merece para o inferno? Deus é sábio. Agora olhe para Hebreus 12, que nós acabamos de ler. A sabedoria de Deus está nesse texto. Versículo 7 diz assim: se suportais a correção e a disciplina de Deus, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Suportar a disciplina, no grego, não é uma palavra divertida, sabe? Suportar as dificuldades, as aflições, o sofrimento, hipomonê, a palavra, sabe, significa um estado de você estar firme, não ser esmagado pelos problemas, não ser esmagado pelas dificuldades. Não é só ficar em pé, cambaleante, mal conseguindo se aguentar nas pernas. O contexto é de pessoas que estavam sendo mortas, perseguidas. Nós vimos
o autor dizer: vocês ainda não suportaram até o sangue na luta contra o pecado. Aquelas pessoas estavam sofrendo grandemente, um peso terrível de dor, perseguição, todos os sofrimentos que você imaginar, perdas materiais, físicas, emocionais, familiares, um peso enorme. Ele está falando sobre o apóstolo, você ficar firme naquela situação, naquela circunstância, não ficar mais ou menos tentando se manter em pé, mas firme. É isso que a palavra grega quer dizer. É esse tipo de posição, firmado, em pé. Hipomeno, eu falei a palavra errada. Resistir, levantar-se, ficar ereto, em linha reta, manter-se firme, quando as coisas estão tentando te esmagar. É isso. Você não gostaria de ter essa resistência? Todos nós não queremos ser esse tipo de pessoa, ter a capacidade não só de ficar em pé, mas ficar em pé firme, sem estar sendo mal conseguindo se manter nas pernas, mesmo sobre um peso esmagador. Este texto está nos ensinando a como ficar assim. A única maneira de você ter a resistência que todo filho de Deus foi chamado para viver, o único tipo de força que é capaz de fazer um homem ficar assim, é enfrentar qualquer coisa, vendo naquilo a sabedoria de Deus em meio àquelas dificuldades. É isso que o texto está dizendo, é isso que Paulo estava cantando lá em Romanos. Se você puder ver a sabedoria de Deus, não aquela coisa geral, mas ver em cada uma dessas coisas a sabedoria de Deus, o autor está dizendo, essa é a única maneira de você ser a pessoa que Deus te chamou para ser, e de que todos os filhos de Deus terão que ser. Então esse texto está falando sobre suportar dificuldades, suportar problemas, suportar até a morte. Você vê que ele diz, vocês ainda não suportaram até o sangue. Aí vocês têm que estar nessa condição firmes, não esmagados, ainda que isso seja necessário aí agora, para vocês, suportar as aflições, suportar as provações, como uma disciplina de Deus na vida de vocês. Significa ver a sabedoria de Deus nas dificuldades pessoais que vocês enfrentam, ver nessas aflições a sabedoria de Deus, aquela que fez Paulo cantar a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Você não vai ser uma pessoa resistente se você não conseguir ver a sabedoria de Deus. Então o autor de Hebreus dá 3 modelos de sabedoria de Deus nessas aflições que você tem que ver, e quando você vê isso, você tem essa resistência que todo filho de Deus deve ter. Deus queira que nós tenhamos tempo de falar a respeito delas. A sabedoria de Deus em todas as aflições dos filhos de Deus, daqueles que estavam lá e nas nossas, em todas elas, sem exceção, devem ser vistas de 3 formas, é o que o autor diz. Primeiro, a sabedoria de um treinador, de um técnico, sabe? Um treinador de um atleta. Em segundo lugar, a sabedoria de um pai para com seu filho. Em terceiro lugar, a sabedoria de um médico. Então, na vida humana, um treinador, um pai, um médico tem uma coisa em comum, tem algo em comum. É isso que o autor de Hebreus está chamando eles para ver, a sabedoria de Deus que gera essa resistência. Um pai, um médico e um treinador intencionalmente prejudicam quem eles estão educando, treinando, cuidando. Ou seja, eles trazem uma dor intencional em sua vida. Eles intencionalmente frustram você,
Eles intencionalmente trazem, eu diria, um estresse para a vida, para que você possa ser curado, para que você possa crescer, para que você possa ser educado, para que você possa se desenvolver, de modo que você faça progresso. É assim que funciona um treinador, um médico e um pai. E a menos que você entenda o tipo de sabedoria do pai, do médico, do treinador, a sabedoria de Deus em todos os problemas, é o que ele está dizendo, a sabedoria de um grande treinador, a sabedoria de um grande pai e a sabedoria de um grande médico, você não vai ter como suportar. Ele está dizendo: vocês, hebreus, estão desesperados, estão fraquejando, porque vocês não estão vendo a sabedoria de Deus, e vocês estão agindo como um mundo. Se vocês não veem a sabedoria de Deus, vocês não podem cantar a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus. Quando vocês olham para a dor, para o sofrimento, para as aflições, vocês não podem suportar. Vocês vão ser bebês chorões. Vocês estão sendo bebês chorões. E vocês não foram chamados para serem bebês chorões. Mas se vocês não verem a sabedoria de Deus nisso, vocês vão ser bebês chorões. Você não vai ser uma pessoa viável para ficar firme por causa dessa atitude. Agora, então, nós devemos olhar para essas três coisas. E, em primeiro lugar, Deus tem a sabedoria de um treinador. É o que o autor diz, de um técnico. Portanto, há uma ordem para os nossos sofrimentos. Eles não são sem sentido, ocasionais. Há uma ordem para eles, todos os sofrimentos, todos, de todas as espécies. Pensem que grande parte do sofrimento dessas pessoas eram causados por pessoas. O sofrimento de, a Bíblia diz assim: ele suportou e aprendeu a obediência para aquilo que ele sofreu. Grande parte do sofrimento de Jesus foi causado pelas pessoas, ofensa, maldade, e também todos os outros sofrimentos da vida. O que está dizendo é o seguinte: há uma ordem para os nossos sofrimentos. Em segundo lugar, Deus tem a sabedoria de um pai. Portanto, há um amor por trás do sofrimento. Há um propósito amoroso em nossas dificuldades, em nossas aflições. Em terceiro lugar, Deus tem a sabedoria de um médico. Então, há um poder e um operar dele em nossas dificuldades, para gerar mudança e cura em nós. E nós precisamos enxergar a sabedoria de Deus, que nos leve a cantar, a olhar para essas aflições, para que sejamos esse tipo de pessoa. Então, se Deus tem a sabedoria de um treinador, há um fim no nosso sofrimento e nas nossas dificuldades, há um propósito, sabe? No versículo 11, diz assim: na verdade, toda disciplina no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. A palavra exercitados aqui, grega, é ginásio, sabe? Da onde vem a nossa palavra ginásio? Centro de treinamento atlético. Então, você precisa ver que as dificuldades que entram na sua vida, elas possuem uma ordem, elas são um exercício, é a sabedoria de Deus como um treinador que está operando. E qual é a sabedoria de um treinador? Pense num treinador, sei lá, de qualquer modalidade. Ele olha para você, sua constituição física, aquilo que você vai ter que enfrentar lá no esporte que você está, o tamanho que você tem, e então ele traz um estresse, uma pressão sobre o seu corpo, proporcional à fraqueza que ele vê e à força que você deve desenvolver. É isso que um grande treinador faz, é isso que você vai fazer numa academia, é isso que você tem com um personal trainer. O bom treinador olha para você e ele sabe o que é necessário
para desenvolver. O que é um treinamento, queridos? O que é um treino? O que os atletas fazem no ginásio, como a palavra que foi usada aqui, significa que o seu corpo vai ser levado além do nível de conforto. Nós gostamos de conforto, não é assim? Mas se o seu corpo ficar no nível de conforto, você não atinge a performance. Então você pega um atleta e ele quer ganhar, sei lá, os 100 metros na natação, ele quer acordar todo dia 5 horas da manhã, nadar não sei quantos quilômetros por dia, e o técnico pressiona ele, vamos lá, está doendo, vamos, mais rápido, você não bateu o tempo. Treino é isso, é tirar o corpo do nível de conforto, forçar o corpo além do nível de conforto. O que é confortável? Ficar deitado na cama comendo pipoca, vendo televisão. Isso é conforto. O treinador, não, o cara levanta peso, vamos levantar esse peso. Não, mas quando eu levanto, você já viu a cara que os caras fazem? É isso. Tira o cara do nível de conforto. No nível de conforto, o músculo não cresce, atleta não se desenvolve. Sabe, o músculo não quer fazer aquilo. Então, o treinador nos leva além do nível de conforto. E você sente dor, você vai suar, seu coração vai bater muito mais rápido do que bateria normalmente. Mas você precisa, o que é um treino aeróbico? Você tem que levar o seu coração pelo menos a 120 batimentos, tem que manter ele batendo a 120 durante 1 hora, ou pelo menos por mais de 30 minutos, senão não adianta. O coração tem que ser levado àquele estresse. Se o cara ficar fazendo exercício, o coração dele bate só mais 10 batidas do que ele batia, ele não está fazendo nada. O coração precisa sentir o estresse do exercício. Mas o que acontece? Alguém que faz isso diariamente, quando ele está em repouso, o coração dele bate 55, 60. Mas o cara que não faz isso, fica comendo pipoca, vendo televisão, daqui a um tempo, parado, o coração dele está batendo 100. Então, o coração precisa ser levado além do nível de conforto, ao estresse, porque só assim os músculos crescem. O músculo, a hipertrofia muscular acontece porque quando você levanta um peso, as fibras musculares têm rompimentos. E o que acontece? Quando você vai para casa e descansa, o corpo conserta os rompimentos daquelas fibras musculares, só que o corpo faz o seguinte, ele repõe aquilo e aumenta um pouquinho. Eu já quebrei alguns ossos, e sempre que você tira a chapa, onde está quebrado, não está só igual, cria um calo, fica mais forte do que antes de quebrar aquele lugar ali. É isso que o músculo faz, ele reconstrói a fibra e põe um pouquinho mais de fibra. Aí daqui a 3 dias você vai lá e as fibras se rompem e o corpo vai fazendo isso, você vai ficando forte. Causou estresse, causou dor, saiu do nível de conforto. Agora o treinador sabe como vai ser. Se o treinador vai treinar você e você vai começar a correr um pouquinho, andar uma caminhada, mas se ele treina o Usain Bolt, ele manda o cara dar uns piques. O bom treinador sabe qual é o limite de cada um, né? Ele não sai mandando todo mundo fazer a mesma coisa. Às vezes tem gente que faz isso, é maluco, não é? O bom treinador, ele olha para cada pessoa e há um regime diferente para cada um. Então, se você colocar um regime de treino olímpico para você, você morre. Mas se você também botar o regime de treino da lesma, você morre também. Por que nós precisamos disso? Porque a natureza do corpo físico é assim. Se você só comer, se você só usar os seus músculos na hora que você quiser, da maneira menos cansativa possível, se você nunca leva o seu corpo além do nível de conforto, o seu corpo se deteriora. Se você só come o que você gosta, se sempre que você sente fome você tem que comer, o seu corpo vai se deteriorar. Se você quer ficar na zona de conforto, você está se matando. O corpo não funciona assim. Você tem que sair da zona de conforto. Você não tem que comer sempre que sente fome. E nem tem que comer tudo que você deseja.
Ele tem que fazer tudo que os seus músculos querem, ficar ali parado à toa, sem se mexer. Você está se matando, você está machucando o corpo, você está fazendo mal ao corpo, e não bem. Então você precisa ferir seu corpo dentro de um nível controlado para seu corpo ser saudável. Você tem que fazer o coração bater mais rápido, você tem que fazer seus músculos se mexerem, você tem que começar a acostumar com um certo nível de fome, você tem que acostumar a não comer tudo que o apetite diz que você tem que comer. Ninguém morre por isso, pelo contrário, a menos que você faça isso e saia do nível de conforto e experimente o desconforto e suporte esse desconforto, o seu corpo se decompõe. Você não pode olhar para toda a carne com gordura e bife e querer comer tudo. Isso seria o nível de conforto. Estou com vontade de comer, com coração entope. Você tem que sair desse nível. Para com esse... É assim. Senão o corpo não fica apto. Então o teu corpo tem que ser constantemente pressionado para fora da zona de conforto. E é isso que um treinador faz. Sabe? A sabedoria de um treinador na academia é dar a quantidade certa de peso, a quantidade certa de esforço, porque muito vai machucar, pouco também. Então é um treinador sábio, sabe a quantidade. Um homem tem que fazer uma dieta, mas ele não comer nada, ele morre de fome. Se ele come muito, ele está se matando, mas ele precisa de uma disciplina, é isso. Agora, como é que nós podemos aplicar isso que ele está dizendo? Deus é o seu treinador, é o que ele está dizendo. Então você está indo e enfrentando um monte de problemas, dificuldades. Ele está dizendo, veja a sabedoria de Deus como um treinador, e você não vai ver mais as suas dificuldades como o mundo vê. Se você é filho de Deus. Eu estava vendo alguém dizer que, estava vendo um seriado, estava vendo um seriado de alguém que, um seriado cômico, né? De alguém que... tinha alguém na vida dele, foi contratado alguém que ele achou que ia ser um secretário, mas essa pessoa que foi contratada dizendo que era para ser um personal trainer. Então havia uma certa confusão entre o que um achava e o outro achava. Então, na primeira cena lá, de manhã cedo, o cara se apresenta lá e o outro que contratou achou que era um secretário, e o outro que foi contratado achava que era um personal trainer. O cara estava lá com a coxinha de galinha, quando ele vai comer a coxinha de galinha, o cara fala, não senhor, essa coxinha de galinha não, esse troço gorduroso, coxinha não pode. E ele não entende nada. Ué, que secretário maluco é esse, não é? Que vem aqui tirar a coxinha de galinha, sei lá, minha empada, não é? Não é assim que um secretário age. O secretário chega e diz o quê? Poxa, essa coxinha está boa? Ó, tem um sanduíche bom ali também. Olha, se o senhor quiser mais alguma coisa, nós podemos providenciar. Mas o secretário vai lá e diz, não, essa coxinha você não pode comer. Então é hilário, uma comédia, há uma confusão entre eles. Aquilo é um bom enredo cômico. Mas a Bíblia diz que a maioria de vocês aqui nesta noite está nessa confusão, porque nós pensamos que Deus é nosso secretário, sabe? Nós pensamos que Deus existe para dar o que a gente quer, e as igrejas ensinam isso, e há todo um evangelho do Deus mordomo, do Deus garçom, do Deus secretário. Mas ele está dizendo, olha, Deus só entra na vida de alguém como treinador. Ele não é um secretário. Por quê? Porque ele é Deus. Então ele não está aqui, e ele não está na sua vida para ouvir os seus pedidos. Está boa a coxinha? Quer uma picanha? Não está. Há uma confusão, a mesma confusão que estava lá no seriado, que todo mundo morria de rir, é a confusão na vida da maioria das pessoas que dizem servir a Deus. Eles têm uma visão de Deus diferente daquilo que Deus é, eles acham que Deus é o secretário deles, e isso é óbvio, leva a gente para o caos. Por que nós... Qual é a razão de que os sofrimentos têm deixado você completamente arrasado? A razão é essa. Você se recusa a ver as frustrações, pressões, estresses, decepções da vida como a disciplina de Deus para você,
como a sabedoria de um grande treinador treinando você. E como você pensou que Deus era o seu secretário, você começa a dizer, não estou entendendo o que está acontecendo. Igual aquele cara. Quando o outro foi lá e falou assim, não, coxinha de galinha não, coxinha de galinha não pode, vamos lá, vamos nos exercitar aí, coxinha de galinha não, vamos comer aquela salada ali. O cara pensou, esse cara é maluco, contratei um secretário que não quer deixar eu comer coxinha de galinha. Esse é o problema. Então as pessoas pensam que Deus era o secretário. Então quando vê um problema, em vez de ele ver Deus como treinador, a sabedoria do treinador, ele vê Deus como secretário, então ele começa a dizer, não estou conseguindo entender. Era como alguém, num ginásio, o cara fala assim, vamos levantar esse peso, e o cara, não estou entendendo porque esse cara quer que eu levante peso, sabe? É como se os nadadores estão se preparando para a próxima Olimpíada, chegasse de manhã, vamos lá, vamos pular na água, vamos começar, não estou entendendo porque ele quer que eu fique nadando horas e horas, não consigo entender a cabeça desse cara. Não, o problema é que você está confundindo tudo. Esse cara é o treinador. A questão toda é te preparar. John Newton, um homem que escreveu Amazing Grace e a história, a obra teológica dele é maravilhosa. E também ele foi mercador de escravo, capitão de navio negreiro. Ele diz, olha, a maioria de nós adora dizer, Senhor, mude a minha vida. Mude a minha vida, porque esse negócio de vida, é que eu falei, a gente sempre pensa naquela coisa grande, né? Esse negócio de vida é ótimo dizer essa noite, para domingo, mude a minha vida. O problema todo é quando Deus muda o nosso dia, ele diz, aí nós não gostamos. Porque ele muda a vida é uma coisa grande, longa, a gente nem sabe como vai. Agora, quando Deus muda a segunda-feira, Deus muda a terça, aí a gente diz, não estou entendendo. Sim, por que isso está acontecendo? Sabe? O problema, o autor está dizendo, é que vocês não estão vendo esses problemas e aflições da vida como o treinamento de Deus, não estão vendo Deus como o técnico. A sua vida espiritual, como o seu corpo, precisa sair do nível de conforto. Você admite isso fisicamente, você sabe que isso é verdade, mas você insiste em não ver isso espiritualmente. E se você nunca usar o seu corpo além do nível de conforto, nunca empurrar ele para uma zona desconfortável até, se você nunca fizer uma dieta, se você nunca tirar ele de só fazer o que ele quer, você está indo para a morte, você está cooperando para a morte. E se você admite isso no reino físico, que é verdade, é porque você não vê Deus assim, como o texto está dizendo, a sabedoria de Deus infinita como um treinador, é que você pode pensar que Deus é justo, você está vendo Deus de maneira errada. Deus está fazendo um trabalho, Ele está frustrando você, desgastando você, provações, e assim como seu corpo não cresce sem esse estresse, sua fé também não cresce, sua paciência não cresce, sua compaixão não cresce, seu compromisso de viver para a glória de Deus, a menos que essas coisas pressionem, você desenvolve a paciência em meio a essas provações, você desenvolve a paciência tendo que esperar um longo tempo, é assim. Se você não entender que Deus é o seu treinador, você vai viver a vida cheia de autopiedade, é o que o autor de Hebreus diz para eles. Você vai ficar sempre chocado, não sei por que isso está acontecendo, porque você não entendeu nada, como aquele cara não entendeu quando o outro falou que ele não era para comer a coxinha de galinha. Você achou que Deus era seu secretário, você ficou chocado, e a maioria das pessoas, elas enfrentam um grande drama, não só como o problema em si, mas por que o problema está acontecendo. Elas sofrem não só a dor do problema, mas a razão, por que está acontecendo isso, por que Deus está permitindo? Você está tendo que lidar com o sofrimento da surpresa pelo sofrimento, da surpresa pelas dificuldades. Um autor de um livro tem uma teoria interessante que serve para nós. Ele diz que normalmente as pessoas ricas
e as pessoas muito pobres, as pobres de verdade, não são bebês chorões. Os bebês chorões são a classe média, não é? E ele explicou lá, ele não é um livro evangélico, ele diz, porque os ricos, eles já descobriram que o dinheiro não resolve, não traz felicidade para eles. Essa semana a gente viu Angelina Jolie, sem ter câncer, tirar os 2 seios, por causa da possibilidade alta que ela tem de ter câncer, não é? E ela é milionária, é a mulher do Brad Pitt. Essas pessoas já entenderam que o dinheiro delas não vai livrar elas das coisas da vida. E o livro diz então que os muito pobres, vai na África, as pessoas já viram que a vida é difícil mesmo. Elas não acordam todo dia e dizem, por que está acontecendo isso? Elas já acostumaram, aquilo ali é o que acontece, a vida é ruim mesmo, sabe? Mas a classe média não, o livro diz, ela luta e ela sempre acha que vai vencer, e vai comprar aquele carro novo e o outro carro novo e a casa melhor, e daqui a 20 anos ela vai estar numa posição melhor, e ela acha que aquilo vai trazer a felicidade dela, e ela acha que ela está batalhando tanto, acordando cedo, estudando, fazendo vestibular, e quando as coisas dão errado, aí ela fica decepcionada. Então o livro diz que a classe média são os bebês chorões da sociedade, são os mais chorões, não é? Porque eles acham injusto, eu lutei tanto, agora que eu consegui tudo, o médico diz que eu estou com um troço, que eu vou morrer. Aquele pobre lá, coitado, já sabia que, sabe, a vida é assim mesmo. E o ricão também já tinha descoberto que o dinheiro dele, ele podia ser dono da Apple, Steve Jobs, não é assim? Morreu tão jovem, porque o médico disse, olha Steve, não há nada que nós possamos fazer, o dinheiro não vai resolver. Mas a gente pensa, não, se eu tivesse o tratamento, né? Tivesse o dinheiro. Então as pessoas, espiritualmente, segundo o livro, não é o que o livro diz, mas nós somos tudo meio classe média espiritual, sabe? Então as pessoas pensam, como Deus pode fazer isso comigo? Sabe? Como Deus pode tirar a coxinha de galinha da minha mão? Né? Por que isso está acontecendo? Na hora que eu ia dar uma mordida, Deus veio e tirou. Por quê? Por que isso é tão injusto? Porque esse é o trabalho dele. Porque ele é Deus, porque ele é um treinador daqueles que ele tomou por filho. É por isso. Porque a vontade dele está sobre nós. Ele ordena nossas dificuldades. O autor diz, vocês ainda não chegaram até derramar o sangue de vocês na luta contra o pecado, pois vocês devem estar firmes, treinados por Deus, disciplinados para isso. Em segundo lugar, Deus tem a sabedoria de um pai. Isso quer dizer o quê? Portanto, há um propósito amoroso por trás dos nossos sofrimentos. O sofrimento do resto do mundo, como eu disse, é inútil. Porque se você tiver ideia, isso tudo é um equilíbrio, pena que não vai dar para falar a respeito de tudo, porque se você tiver ideia só que Deus é um treinador, como o autor diz, você vai ser um cara estoico. Não, realmente, a vida é de sofrimento mesmo, a gente tem que aguentar esse sofrimento todo, sofrimento é inevitável, eu não vou querer ser mais classe média do sofrimento não, eu não vou ser bebê chorão, eu vou fazer uma cara de bronze para aguentar tudo isso. Você perdeu o ponto, isso não é a vida cristã, sabe? Você só se tornou estoico. Então é verdade, Deus é um treinador. Nós temos que adorar a Deus vendo no nosso sofrimento a sabedoria de um treinador, é o que o autor diz, mas isso seria insuficiente, sabe? Se você só pensasse em Deus, tipo assim, me dá a coxinha aqui, vamos fazer o coração bater mais rápido, vamos flexionar os músculos abdominais espirituais, se você entender errado. Deus é um pai, é um treinador, mas Ele também é um pai. E a palavra para disciplina aqui é pai deu, não é? Da qual vem a nossa palavra pediatria, por exemplo, não é? É uma forma de cuidar e educar a criança. Significa criar uma criança, cuidar de uma criança. Essa é a palavra que o autor usou. Vejam a sabedoria de vocês na aflição que vocês estão vivendo
a sabedoria de um pai, vê a sabedoria de um treinador, mas vê também a sabedoria de um pai. Há um propósito amoroso por trás. Ele diz assim no versículo 9 e 10: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, os nossos pais aqui na terra, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, da maneira que acharam melhor, mas este Deus, esse Pai, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E está dizendo, veja a sabedoria de Deus nas aflições de vocês, a sabedoria de um Pai amoroso que tem o propósito de fazer de vocês participantes da santidade dele. Não é só uma coisa estoica. Então, pense num pai e numa criança. Esse pai, um pai verdadeiro, como o autor disse, porque ele diz, um pai que ama faz isso. Hoje as pessoas têm um conceito diferente. O pai, Deus como pai, um pai diz assim, essa criança tem que compartilhar da minha natureza, para que vocês sejam participantes da sua santidade. Um pai humano também fala isso. Essa criança é dependente, esse bebezinho bonitinho é tolo, ele não sabe, esse menininho de 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sabe tomar as decisões corretas, ele não sabe, ele não é independente, nem livre, ele não tem maturidade, ele não sabe o que é melhor. Agora eu vou fazer dessa criança, ela vai ter o meu caráter, a minha integridade. É assim que um pai pensa, para que quando ele chegue a ser adulto, ele não seja alguém diferente do que eu sou, não seja uma nódoa na sociedade, ou não seja alguém que viva para si mesmo, egoísta. Eu quero que ele compartilhe a minha integridade. Eu quero que essa criança seja o que ela não é ainda, saudável. A criança então está numa situação de dependência, é o que o autor de Hebreus diz, nós somos assim. Os biólogos dizem que de todos os filhotes, o ser humano é o mais despreparado, indefeso. Ele não está numa condição que possa viver por si mesmo uma vida saudável, não sabe prover alimento, não sabe nem se mexer. Na savana, um animalzinho nasce, ele tem alguns minutos para ficar de pé, firmar as pernas para correr do leão, mas o bebê, se precisasse disso, estava frito. Então o pai vai ter que fazer aquela criança virar um homem, uma mulher, e ele vai fazer isso como? Através de infligir uma dor benigna, eu diria. A grande tragédia da sociedade é que os pais não são mais pais dos nossos dias, eles não querem infligir dor nenhuma, então não existe educação. Mas o que é educar? Disciplina, infligir uma dor benigna, como o treinador lá, mas agora é um pai que quer que ele seja participante da sua santidade, ou um pai terreno que quer que aquela pessoa seja uma pessoa íntegra. Então, o que é uma dor benigna? Uma dor controlada, bem intencionada, com um bom propósito, para que o filho cresça, uma quantidade de dor adequada. Esse é o meu trabalho com os meus filhos, esse é o seu trabalho com os seus filhos, sabe? O meu filho não nasce, o teu filho não nasce uma pessoa com um coração obediente, nascem crianças egoístas, caídas em Adão, e se nós não fizermos nada, vão ser só isso mesmo. Se nós, cada vez que o nosso filhinho chegar do colégio dizendo que alguém fez uma coisinha nele, nós simplesmente chegarmos lá, o que aconteceu, o que fizeram, esses meninos malvados, não é? Ou então os pais hoje sempre acham que o problema dos filhos deles são as companhias, só que a companhia lá, a outra mãe está achando a mesma coisa também, que o seu filho está sendo um problema do filho dela, é um problema, todo mundo diz, são as companhias. Então se você é incapaz, você vai criar um filho incapaz de lidar com a vida, você vai criar um filho que vai achar que a mentira é a melhor saída para as situações difíceis. Naturalmente ele não vai nascer e crescer como uma pessoa que prefere a verdade e enfrentar as condições duras que às vezes a verdade traz. Então você vai trazer dor à vida do seu filho, uma dor controlada. Isso é ser pai, isso é disciplina. Vai para o seu quarto. Não vai.
não vai à festa, não vai ao baile, não vai sair, não vai fazer isso, não vai estar naquelas companhias, não vou permitir, não vou dar o dinheiro. Você vai me obedecer, você vai ficar aqui, eu quero que você chegue 10 horas da noite. Não, 10 horas da noite, se não for 10 horas da noite, você vai ter um problema comigo. Um pai causa dor controlada em seus filhos. É isso que é disciplinar. Ah, mas eu já sou grande. Você é meu filho, quem paga tudo sou eu. Chega na hora que eu falei, não vai aonde eu falo para você não ir. Eu sou o seu pai. Eu sou um homem. Quando você te sustentar, casar, deixar o pai, mãe, filho, então aí você vai fazer isso. Agora você faz o que o seu pai manda. Eu já sei tomar decisão, não sabe nada, você não sabe nem se sustentar. A tragédia é que esse tipo de coisa acabou. Os pais não causam nenhuma dor controlada para o bem final dos seus filhos. Mas ele está dizendo, olhe, um pai faz isso. Por quê? Porque um filho não sabe, desde pequeno não sabe que a verdade é melhor que a mentira, que não ser egoísta é o melhor. Ele não nasceu assim. Então um bom pai vai ter que controlar isso. Ele não pode nem fazer isso além da conta, para não fazer o filho desmaiar, como o apóstolo Paulo diz, e levar o desespero, nem ser aquela dor que o outro está de ombro, nem está ligando. É isso. É por isso que a sabedoria é preciso, não é? Esse equilíbrio preciso. Ele está dizendo, olhem a sabedoria de Deus como um pai na disciplina de vocês. Então no versículo 10 diz, porque aqueles, na verdade, que é em nós, os pais, por um pouco de tempo vos corrigiam como lhes parecia melhor, mas este Deus para o vosso proveito, para serem participantes da sua santidade. Isso é maravilhoso, sabe? Porque eu amo o meu filho, se eu amo como Deus diz que é amar, né? Eu quero que ele cresça, eu quero que ele seja um homem íntegro, responsável, que sustente a sua família no futuro, que cuide bem dos meus netos, que honre a Deus. Então eu trago a ele uma quantidade de dor, não a dor para prejudicá-lo, mas a dor necessária para instruí-lo, a frustração necessária, sabe? E assim eu ajo como pai. E o autor de Hebreus diz algo interessante, nossos pais nos corrigiam por um pouco de tempo como eles achavam melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Em outras palavras, nossos pais terrenos nos disciplinavam, mas eles não são perfeitos. Eles às vezes disciplinam os filhos pelos motivos errados, não é? Tem pai que assim, disciplina o filho porque o patrão dele brigou com ele. Ou então o garoto pode desrespeitar os outros, pode respeitar no colégio, mas se ele esbarrar um troço caro e cai no chão, aí ele fica chateado. Se arranhou o carro, aí fica com raiva. Mas você vê, a questão não é disciplina, a questão é o valor, é o dinheiro, ou então é o aborrecimento. O pai disciplina visando o melhor, em todas as situações, quando ele está de bom humor e de mau humor. Ele não disciplina porque ele está de mau humor, e se ele estiver de bom humor, aí tudo, ou então se acontece lá longe ou com outras pessoas, não, ele é pai. Então muitas vezes os pais disciplinam assim, mas ele está dizendo, mas Deus, os pais terrenos disciplinaram como acharam melhor, e muitas das vezes erradamente, mas Deus é o pai perfeito. Então ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido e disciplinado. A disciplina de Deus é perfeita. A dos pais, os pais devem buscar a melhor possível, mas eles não são perfeitos. Mesmo os pais que querem realmente amam seus filhos. Mas a Bíblia diz que Deus, é óbvio, nós enxergarmos a sabedoria perfeita de Deus na disciplina dele como pai. Ele nunca vai de mais, nunca menos. Agora, alguém pode perguntar, por que nós precisamos de disciplina? A pergunta seria ridícula, em todos os níveis, mas nesse nível espiritual, muitas pessoas pensam assim: se uma criança tem sempre os seus desejos,
se ela não é frustrada por essas limitações, então você está criando um monstro. E ela está sendo abusada por um adulto. Hoje nós vivemos uma sociedade que dá uma palmada no filho, chama de abuso, mas abuso é você deixar o seu filho se tornar alguém que é uma tragédia para as outras pessoas e para ela mesma. Quando um pai não disciplina o seu filho, ele está abusando do seu filho, é o que Deus diz. Isso não é amor, é abuso. Você não gosta de crianças, sabe, que fazem coisas que te atingem pela maneira como que ela foi criada. Você acha que... Mas então, quando nós estamos olhando para nossos filhos, nós saímos para outro lugar, para outra tangente. Então, você como pai, como um bom pai, você é exigente. E Deus nos trata assim, é o que a Bíblia diz. Deus nunca vai abusar de nós, deixando que a gente viva a vida que a gente quer, se nós somos filhos. Ele diz: que filho há que o pai não discipline, não corrija? Nosso pai nunca vai deixar, ele não é nosso secretário, ele é treinador, ele é pai. E você dizer: por que eu preciso de disciplina? Primeiro, para mostrar quem você é. E isso com nossos filhinhos também, mas vamos nos concentrar aqui, porque nosso tempo está acabando. Nossos filhos nascem achando que são o centro do mundo. Todos os filhos de Adão nascem assim, e muitos pais incentivam isso, de que ele é o centro do mundo, sim, e isso é abuso infantil. Você precisa disciplinar, e nós precisamos da disciplina paterna, para mostrar, primeiro, quem nós somos, e segundo, o que é importante na vida. Nós não nascemos sabendo o que é importante na vida, então Deus faz isso conosco. Nós nunca sabemos essas duas coisas, só de alguém contar para nós quem nós somos e o que é importante. Ninguém conhece suas falhas só ouvindo e sendo mostrado. Então, às vezes, Deus permite o sofrimento como resultado. Há duas coisas importantes aqui. Primeiro, Ele permite, sim, como resultado da falha do nosso caráter, às vezes, não é? Os sofrimentos revelam a falha no nosso caráter. Às vezes, nosso sofrimento, em vez de revelar simplesmente a falha do nosso caráter, é uma disciplina por causa de algo que nós já estamos fazendo. E às vezes é para mostrar algo em nosso caráter. E assim você acorda para vê-los. Deus faz isso. Então Deus pode deixar que o nosso vício, a nossa complacência distraguem nosso trabalho, gere uma consequência para a gente sentir. Ele pode deixar a sua amargura, que você não cuida, virar depressão. Ele pode deixar finalmente o teu excesso de trabalho, viver para ganhar dinheiro, que você entenda isso num hospital um dia. Ele pode deixar uma dificuldade como resultado da sua falha de caráter, para mostrar quem você é. Mas nós temos que ter cuidado, nem tudo que acontece é por causa disso. Às vezes, e a grande parte das vezes, Deus não está punindo algo específico, e nós vamos estar perdendo um ponto. Às vezes Ele só quer mostrar uma falha do caráter que ainda não gerou nada ainda, mas precisa ser mostrado. Alguém diz assim: cara, depois que eu tive que ir no quartel, eu descobri como eu sou egoísta. Ou então a pessoa diz assim: olha, depois que eu casei, eu comecei a descobrir que eu sou uma pessoa egoísta, eu tive que dividir a vida de uma maneira que eu percebi isso. Isso é como Deus faz. Deus não olha para você e diz assim: você é egoísta, eu vou te punir com um casamento. Isso não faz sentido, não é? Não. Mas Deus diz: você é egoísta, eu vou te dar um cônjuge que vai revelar isso para você, sabe? Eu vou te dar um patrão que vai mostrar o seu egoísmo. Eu vou deixar você ter um casamento, eu vou deixar você enfrentar uma doença, para você perceber isso. Então Ele projeta, não é, esse confronto, patrão, cônjuge, corpo,
para que você conheça quem você é, para que você descubra coisas que você não descobre fora dessa tensão. Por quê? Porque você está cheio de negação, certo? Você está cheio de racionalização, você tem uma explicação para tudo, e você nunca vai saber a realidade disso, a não ser que você enfrente isso na vida, para você descobrir o quanto você ama esse mundo que você não devia amar, o quanto você está valorizando coisas que você não devia valorizar. Em segundo lugar, a disciplina é necessária para mostrar a nós o que vale a pena de verdade, o que realmente importa. Quantas vezes você já ouviu dizer assim, alguém dizer assim, cara, eu vivia trabalhando, vivia para isso, para aquilo, mas aí eu tive um piripaco, fiquei lá, quase morri, e eu pensava, puxa vida, eu podia ter passado mais tempo com meus filhos, minha esposa, puxa vida, há tantas coisas importantes que eu não valorizava. Não é assim? Você não já ouviu isso? É assim. Então Deus tem que trabalhar em nós para nós chegarmos até o ponto, ao invés de dizer, a tua graça é melhor do que a vida, até o ponto de nós compreendermos o que realmente importa, o que realmente é fundamental para nós. Então, uma série de coisas, quando nossa vida está quebrada, você começa a ver coisas que você estava esquecendo, passando por cima, e você pode ir mais longe, mesmo quando você está vivendo uma vida reta, há coisas que precisam ser crescer, que você não está percebendo. Jó era um homem assim, Jó era um homem íntegro, a Bíblia diz, ele fazia as coisas certas, adorava a Deus. Quando Deus tirou as coisas, ele disse, não, Deus tirou, mas no final ele admite que havia uma superficialidade na vida dele. Ele diz, antes, eu te conhecia de ouvir falar, minha visão de ti era muito superficial, era muito pequena, mas quando me treinou como um técnico, e como você me disciplinou como um filho, agora os meus olhos te veem, agora eu vejo a grandeza de quem tu és e minha pequenez. É isso, valeu a pena, sabe? Queridos, se nós não percebemos que as coisas que a sociedade à nossa volta valoriza nunca vai satisfazer o vazio da nossa vida, se isso é só um papo para nós, se você não sente diariamente uma necessidade que nada na terra pode satisfazer, você não entendeu a vida, você é uma pessoa superficial, você não sabe ainda o que realmente importa, você não sabe ainda o que a vida é. Deus não deixa os seus filhos nessa situação. Então, como é bobo alguém dizer, ridículo alguém dizer, olha, eu não acredito que um pai deva frustrar seus filhos em nada, e sim fazer tudo o que eles querem. Isso é abusivo, isso é destruir um ser humano. Nunca espere isso de Deus. Deus é pai, é um treinador e um médico, mas ele não é secretário. Ele é um pai. Como ele poderia ser abusivo? Ele é o pai perfeito. John Newton, esse que eu mencionei antes, ele disse, olha, tudo que é necessário Deus nos envia, e se Ele não envia, não é necessário. Ele estava vendo a sabedoria de Deus em suas aflições, a sabedoria de Deus como um pai, como um médico, como um treinador. Como eu já disse para vocês, quando John Newton ficou cego, o que ele disse? Deus decidiu que tudo que era para me ver no mundo, eu já vi, eu não preciso ver mais nada. Você vê, ele não foi esmagado pela cegueira, ele viu a sabedoria de Deus naquela privação, ele viu Deus como um pai. Se é necessário, estaria vendo, agora não tem mais nada para me ver, já vi tudo, tem mais nada para me ver. Tudo que é necessário Deus dá, o que não é necessário Ele não dá. Ele não é um pai como você ou como eu, que não é perfeito, mesmo quando queremos ser um pai de verdade. Então, se você compreender e aplicar a verdade
de enxergar, como o autor de Hebreus está chamando essas pessoas, de ver a sabedoria de Deus, como ele está dizendo que elas tinham que ver a sabedoria de um pai, de um treinador, de um médico, em todas as aflições, não importa qual, você vai desenvolver a resistência, não só de ficar em pé em meio a elas, mas ficar firme em meio a elas. Você nunca vai estar surpreso. Tiago diz, nunca fiquem surpreso com as aflições e provações. Como não surpreso? Se você achar que Deus não é um treinador, você vai ficar surpreso, vai pensar, por que isso está acontecendo? Agora, se você acha que Deus é um treinador, quando Ele manda levantar o peso, quando vem o estresse, você pensa, aí está, estou no treinamento. Deus é sábio. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Esse treinador perfeito sabe exatamente a força que eu tenho que levantar hoje, a corrida que eu tenho que correr. Se você entendeu a sabedoria de Deus como um pai, nós precisamos aplicar isso e o tempo acabou. Ele diz assim, suporte as dificuldades como uma disciplina, como um filho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer um monte de coisa para mim, para nós, filhos de Deus. Você tem que receber essas aflições e dificuldades como um filho, como a disciplina de um pai. Você tem que ver a mão do pai, a mão do seu pai. E um pai nunca vai além do que pode suportar. Nós temos que buscar essa sabedoria, mas Deus nunca falha, é o que a Bíblia diz. Então você tem que receber isso como um filho, como uma criança que está sendo disciplinada. Isso quer dizer o quê, em primeiro lugar? Quer dizer que você não tem que entender tudo, porque as crianças não têm que entender tudo na disciplina, sabe? Não importa entender tudo. Por que a gente deixa uma criança num berço chorando? Que ela quer colo, bota no colo, para de chorar, bota no berço, está chorando, ela vai ficar lá. Ela não tem como pensar, papai, ele está querendo me ensinar a lição importante contra o egoísmo, de achar que todo mundo gira em torno de mim, e também a lição de que eu não posso ter tudo quando eu choro. Ela não precisa entender isso, ela vai entender. Ela chora, berço, continua chorando, berço. Ela está sendo treinada. Ela não precisa entender tudo. Uma criança é educada sem precisar entender tudo. Então você tem que aceitar a disciplina de Deus como um filho, assim como uma criança. Você não tem que entender tudo. Há um sentido em que as crianças sempre acham que a disciplina é maior do que era para ser. Isso não importa. Mesmo no nível natural, você nunca vai disciplinar seu filho. Isso não, aquilo não, isso não pode, isso aqui não, palmado. E o filho fala assim, olha, meu pai, hoje foi perfeita a disciplina. Eu achei que foi a hora certa, assim, 3 dias sem ligar a internet. Tá, maravilhoso isso. Você não vai à viagem mais. Olha, eu achei que meu pai foi ótimo, perfeito na disciplina, esse negócio, realmente, não ir nessa viagem foi a coisa certa a ser feita. Não, normalmente, o filho vai sempre achar que a disciplina é maior do que era para ser. É isso. É o que ele está dizendo. Na hora da disciplina, sempre há dor. Sempre há dor. Sabe, é assim que acontece. Alguém que está sendo disciplinado e treinado nunca acha que aquela é a medida. O cara tirou a coxinha de galinha. Puxa, minha coxinha de galinha. Então ele diz assim, suporte as aflições como disciplina paternal. Então você vai dizer, eu vou lembrar que eu sou um filho, eu não entendo tudo, eu sempre tenho a tendência de achar que a disciplina está além do que era para ser, eu não vou entender tudo que Deus está fazendo, como uma criança não entende. Claro que isso parece muito duro, muito longo, mas suporte as dificuldades como disciplina. Ou seja, lembre-se que você é um filho. Em segundo lugar, lembre-se que ele é um pai perfeito. Isso significa que você vai sempre dizer para você mesmo, eu sei que isso não é a ira de Deus sobre a minha vida.
Porque é impossível a ira de Deus estar sobre a vida de um dos seus filhos, porque Ele derramou toda a sua ira sobre Cristo, toda a sua ira. Ele não pode estar derramando a ira sobre mim. Deus está demonstrando o seu grande amor como Pai na minha vida. O autor de Hebreus diz, assim, quando você olha assim, você vai ficar firme e ereto em meio às grandes provações que vocês estão passando. Ele não está colocando nisso, não é a ira de Deus sobre mim, porque Ele derramou a sua ira sobre o meu irmão mais velho, e não sobrou ira nenhuma para a minha vida. Então, eu não estou pagando por aquilo que Cristo pagou. Eu estou sendo disciplinado pelo meu Pai. Portanto, eu me recuso a condenar qualquer coisa que Ele esteja fazendo. Eu sei que tudo está sendo derramado sobre mim de um coração cheio de amor, que quer compartilhar, que eu compartilhe da sua santidade. Você pode fazer isso, queridos. O autor de Hebreus está dizendo, se você viver assim, você está vivendo como um filho de Deus. Você nunca vai dizer, Deus não está sendo justo, Deus está passando, ou então o que Deus está fazendo, por que Deus está permitindo, o que Ele... Isso não é dizer, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, isso é questionar. Então ele está dizendo, se você não vê a sabedoria de Deus nas suas aflições, então você perdeu o ponto. Você perdeu o ponto, você não vai resistir. O seu sofrimento vai ser inútil, como é o sofrimento do mundo. E diz assim no 5, e já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por Ele fores repreendido. Sabe? Filhos, leia a palavra de Deus para você como filho, como está em 1 Coríntios 10, 13, Deus nunca irá permitir que você seja aprovado, além do que você pode suportar, além do ponto da ruptura, para romper o músculo, Ele bota a força certa, é isso. Ou então olhe para Romanos 8, 28, há sempre um propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, há algo bom, Deus está operando isso, é assim. No 2, o 4, diz assim, porque Ele começou falando para essas pessoas, mandando-as olhar para Cristo, olhem para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí ele começa a dizer, considerai pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não enfraqueçam, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Por fim, então vamos à conclusão. Deus tem a sabedoria de um treinador, Deus tem a sabedoria de um pai. Então, como um treinador, Ele está desenvolvendo em nós aquilo que é necessário. Como um pai, Ele tem um propósito amoroso para isso. E como um médico, como eu disse, a gente não vai poder falar a respeito de tudo. Ele vem prover saúde para nós. No 12 e o 13 diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Não é isso comum, não é comum? As pessoas, quando enfrentam sofrimento e aflição, como eles estavam sofrendo, ficam desconjuntados, olha, está muito difícil. É isso que ele está dizendo. Olha, vocês estão sob a disciplina, mas olha, levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que está manquejando não se desvie, antes seja sarado. Veja a sabedoria de Deus como médico. É que vai acontecer. O médico, quando você quebra a pé, eu já quebrei o braço, fiquei tanto tempo engessado de várias maneiras. Quando você tira aquilo tudo, a sensação que você tem é que você não vai poder mais pisar no chão, você não vai poder mais esticar o braço. O que o médico faz? Ah, tadinho, realmente não dá para esticar o braço. Não, não estica não, filho. Fica com o braço assim mesmo. Não, diz assim, não, vamos esticar esse braço. Vamos botar o pé no chão. Aí quando você bota o pé no chão, você sente uma dor. Você pensa, esse cara deve ter comprado o diploma, não é? Ele é louco, mandou botar o pé no chão, isso dói muito. Mas o médico diz, olha, a menos que você comece a andar, que você sinta a dor, que você force. O que é fisioterapia? Fisioterapia é sentir dor, a pessoa é doida, manda a gente fazer as coisas que a gente não está conseguindo fazer. Sente dor, enfrenta a dor.
Se você não fizer isso, teu pé vai atrofiar, seu braço não vai esticar mais. Não, dói muito, eu sei que dói, mas estica aí, vamos lá. Mais uma vez, outra vez, sente a dor, sai do conforto, sai da zona do conforto, ou o seu braço vai ser perdido. Quando você fica lá na UTI, né, Paulo? Depois tem que soprar as bolinhas, não é assim? Sopra, a bolinha tem que subir, mas eu estou cansado, né, Paulinho? Seu pulmão não vai funcionar, faça isso. É o médico, ele tira da zona de conforto, o conforto está dizendo, meu pulmão não consegue, sopra, mas está doendo aqui, sopra, é o médico. Lembre-se, você é uma criança, lembre-se, ele é o pai, finalmente, você deve obedecer, obedeça o treinador, obedeça o médico, obedeça o pai. É por isso que ele está falando, não façam joelhos desconjuntados, porque há uma tendência na hora da aflição, dos problemas, você pensar, olha, eu não posso obedecer a Deus agora. As pessoas são assim, as pessoas pensam, olha, eu não posso cantar. Por que você não pode cantar? Porque eu estou passando por muita aflição. Pô, então vamos cantar, vamos cantar. É o que ele está dizendo, não faça joelhos desconjuntados, você tem que obedecer, sinta a dor. Eu não posso ler a Bíblia, não consigo nem orar. Por que você não consegue orar? Por causa da minha aflição. Pô, vamos orar, você tem que orar. Eu não consigo me concentrar, concentre-se. Eu não consigo adorar a Deus, adore a Deus, obedeça a Deus. Na aflição, não faça joelho mole, não faça corpo mole. Você precisa fazer, bote o pé no chão, é o que ele está dizendo. Tem gente que pensa que na hora que está sofrendo não tem que obedecer a Deus, que é assim, ó, quando o sofrimento passar eu vou voltar a uma vida que honra a Deus. Não, você está errado, é o que ele diz, não faça joelhos moles, pés manquejando, como se Deus estivesse te disciplinando além da conta. Não, você deve se levantar, porque quando você estiver bem, por que o cara, outro dia eu estava vendo agora, esses dias, um lutador aí fazendo um exercício na praia, assim, ele pegou um pneu, assim, sei lá, de um caminhão, amarrou e saiu arrastando pela praia, e do lado eu vi um cara bebendo água de coco. Você pensa, pô, aquele cara ali é maluco, por que ele está arrastando um pneu, um calor desse na praia? Mas vai depois botar para correr o que estava bebendo água de coco e ele. Quando aquele peso for tirado, ele que costumou a correr arrastando aquilo, sai igual uma flecha. O da água de coco, meu, nem corre, mas dá uma dor aqui, o coração vai para 120 e morre. Ou então sente que vai morrer. Então ele está dizendo, não faça, sabe? Não faça corpo mole, não ache que você não tem que obedecer a Deus. Obedeçam a Deus. Eu disse lá para aquelas pessoas lá, o autor de Hebreus, obedeçam a Deus no meio do sofrimento de vocês, continuem pressionando, não tirem o pé do chão, põem o pé no chão. Vocês não podem esperar a aflição passar para serem úteis a Deus. Pensem em Estevão sendo apedrejado, orando, Senhor, perdoa eles. Ele estava lá, ele estava sendo útil, vivendo para Deus. Ele não disse, olha, quando tudo isso acabar, então você diz, olha, eu tenho que esperar até acabar tudo isso. Se você esperar acabar o sofrimento, você perdeu o sofrimento. Aquilo não foi um treinamento para você, você sofreu inutilmente como o mundo. Você tem que andar, ainda que doa. Você tem que se levantar, mesmo que haja um peso, como um atleta. Você tem que obedecer a voz do Pai, porque o sofrimento não vai prejudicar vocês, é o que o autor de Hebreus está dizendo, porque 1 quilo de pecado vai matar vocês, mas 350 toneladas de sofrimento não vai destruir vocês. Olhem para o autor e consumador da vossa fé, que pelo gozo proposto suportou a cruz, suportou a afronta. O sofrimento não nos destrói, toneladas de sofrimento não vão te fazer mal, mas meio quilo de pecado vai destruir a sua vida. Então é uma questão de fato para você. Então se alguém disser, olha, mas isso aqui é lindo, mas isso aqui é para todos os filhos de Deus, sabe? Isso conta a história gloriosa do cristianismo, de como aquelas pessoas daquela época que esse livro está sendo escrito, estavam indo para os leões, estavam morrendo sob estresse, estavam morrendo com dor, mas como eles cantaram hinos,
Por quê? Porque eles não pensaram, por que, Deus? Por que os leões estão vindo? Por que esses leões estão famintos? Por quê? Eles viram a sabedoria de Deus em tudo aquilo. Eles viram a sabedoria de Deus como um treinador, o amor, o propósito de Deus como um pai. Então eles podiam suportar esse tipo de dificuldade, porque eles entendiam a sabedoria de Deus. O mundo é um lugar terrível e assustador. Todos nós sofremos e por fim todos nós vamos morrer. O problema é que o sofrimento do mundo não é só trágico porque é sofrimento, porque ele é trágico porque ele é inútil. Mas em João 1,12 diz, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus, o autor está dizendo, é assim, você recebe Cristo como Salvador, Ele lhe dá autoridade como um filho de Deus, para viver e capacidade para lidar com os dramas da vida. Então o autor diz, considerem Ele, olhem para quê? Para o autor e consumador da fé de vocês, como Ele redimiu vocês através do sofrimento, como Ele livrou vocês através do sofrimento. Então olhem para Jesus dizendo, eu vou sair da minha glória, eu vou sofrer. Tudo que Deus está dizendo para nós é desistam dos ídolos de vocês. Ele está dizendo, olha, no meu sofrimento eu fui separado do meu Pai. No meu sofrimento, o que eu estava fazendo? Olhando para vocês, pelo gozo que estava proposto, pela igreja redimida, Ele suportou. Então no sofrimento de vocês, olhem para mim, como no meu sofrimento eu olhei para vocês. Olhem para o autor e consumador da fé de vocês. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se vocês suportam a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então Jesus está dizendo, olhem para mim quando estiverem sofrendo, como eu olhei para vocês. Deus está dizendo, olhem para mim como um pai, como um treinador, como um médico. Ao vermos a sabedoria de Deus, ao cantarmos a profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, nós nunca vamos dizer para o sofrimento, por que isso está acontecendo? Nós vamos estar firmes, e quando ficarmos firmes, levantarmos o peso, colocarmos o pé no chão, suportarmos sem desfalecer, quando tudo isso passar, não, vendo a sabedoria de Deus, então nós estamos sendo treinados, educados e curados por um Deus todo poderoso. Isso é exaltar a sabedoria de Deus, quando nós conseguimos ver nas aflições e no sofrimento, Deus como um pai, treinador, um médico. Deus nos leve a não viver uma vida de sofrimentos inúteis, como o mundo à nossa volta, mas que Deus seja honrado e nós sejamos participantes da santidade dEle, como é o propósito dEle, em tudo que nós temos que enfrentar neste mundo. Vamos ficar de pé. For the mysteries beyond the veil of death, when our struggles pass away, and we finally see your face, and a greater glory rises into the